Sim, nesse vídeo educativo de hoje eu vou fazer o resumo do anime Bloodled, sendo esse um anime onde um vampiro overpower muda completamente o rumo da sua vida por conta de uma garota humana. Bom, a minha vida também foi basicamente isso, mudei minha vida inteira por conta de uma garota humana. E eu aposto que muitos de vocês já mudaram suas vidas por conta de uma garota humana também. Tem coisa melhor que uma garota humana? Não tem, cara, uma delícia. Bom, no início da história somos apresentados ao Stas. Ele é um vampiro otaku solitário que não gosta de ser incomodado durante a sua diversão. Ele é o chefe do seu território do inferno, mas o seu passatempo favorito é ficar curtindo a cultura humana. Sendo mais específico, ele curte demais a cultura japonesa. E a história muda completamente o seu rumo quando o Deco, e não aquele do Boku no Hero, e sim um funcionário careca do Stas que não tem nem mesmo sobrancelha, liga para o seu chefe para informá-lo que uma garota humana foi encontrada no submundo. Sendo mais específico, essa humana está no território do Stas. Ao invés dela ser eliminada, ela acabou sendo levada até o quarto do Stas, com a boca e braços amarrados. Instantaneamente, o Stas se sentiu atraído por ela, provavelmente pelo fato dos humanos serem um alimento muito proteico para os vampiros. E o que importa agora é que essa humana é tudo o que um vampiro otaku como Stas precisava. Por isso ele pede que todos saiam, para que ele possa ficar sozinho com essa adorável humana. Enquanto ele controlava os seus desejos impuros em relação à garota, um homem estava vendendo alguns pokémons carnívoros. Infelizmente, esse homem não tinha permissão para vender os seus pokémons no território dos Stas. Por isso ele foi duramente repreendido pelo Deco. No entanto, esse homem trouxe esses pokémons para lutar contra o Stas, numa tentativa de roubar o seu território. O Stas foi avisado sobre esse problema, e ele realmente não queria ter que lidar com isso. Mas como seu território poderia ser roubado, ele rapidamente pulou do prédio para derrotar esse inimigo poderoso. Lá embaixo, ele foi atacado pelos pokémons. Porém, pelo Stas ser um vampiro muito forte, o inimigo deveria ter pensado em uma estratégia melhor aí para derrotá-lo. Por isso, ele foi rapidamente derrotado por uma técnica muito apelona, onde o Stas literalmente explode o coração do seu inimigo à distância. Ao verem o inimigo sendo finalizado de uma maneira fatal, todos comemoram o poder do seu grande líder. E após resolver o problema, o Stas rapidamente voltou para o seu quarto, para finalmente poder se envolver com a humana. Eu só sei que, no entanto, ao chegar lá, ele se deparou com um daqueles pokémons devorando a única humana que ele encontrou em toda sua longa existência. Ele elimina o pokémon para logo em seguida se deparar com a humana sem nenhuma roupa, uma visão muito bela. Então o Deco explicou para o Stas que quando um humano morre no submundo, ele instantaneamente se transforma em um fantasma. Daí, como no submundo as coisas são muito loucas, o Stas pegou a cabeça da garota humana e prometeu trazer a garota de volta à vida para poder a devorar. Agora, conversando com o Stas, a garota chamada Fuyumi finalmente revelou como ela veio parar nesse mundo. Ela literalmente passou por um portal que conecta os dois mundos, e ao encontrar esse portal, o Stas fica completamente chocado. Como poderia uma simples porta com uma cortina ser capaz de levá-lo para o tão sonhado mundo humano? Essa porta normalmente deveria ter sido fechada assim que o seu dono passou por ela, mas o que importa agora é que essa é uma oportunidade perfeita para o Stas visitar os humanos. No entanto, antes de partir, ele vai até uma garota com 3 olhos e o seu pequeno pet de 3 olhos. Os dois têm nomes, mas eu meio que não me importo com isso, por isso eles serão a garota de 3 olhos e o pet de 3 olhos. O Stas pergunta para a garota dos 3 olhos se entrar naquela porta para o mundo humano é uma boa ideia, e se a Fuyumi irá ficar bem se ela o acompanhar. A garota e o bichinho ligam os seus olhos e dizem que a Fuyumi está bem e que tudo vai dar certo. Nesse exato momento, o destino age perfeitamente, com o Deco trazendo até os Stas um homem com a habilidade de imitar pessoas. Sim, o cara é um mímico. O nome dele é Yoshida e ele deseja permanecer no território dos Stas. Então, a partir de agora, para que o território dos Stas fique seguro, o Yoshida irá se passar por ele, mantendo assim todos calmos, mas nada seguros. Assim, toda a preparação para o Stas partir é finalmente concluída e rapidamente o Stas e a Fuyumi se dirigem para a porta entre os mundos. Após passarem pela porta, eles são levados até o quarto da Fuyumi no mundo humano. O Stas rapidamente decide sair para conhecer o mundo, e ao descer a escada para a casa da Fuyumi, ele logo se depara com o pai da garota. Ele consegue ver a sua filha e rapidamente reclama do fato dela ter sumido e ter aparecido com um garoto humano. Então, para evitar qualquer problema, o Stas borrifa um pouco da sua saliva no homem, sendo essa uma solução um pouco nojenta. E graças ao seu poder de vampiro nobre, o Stas pode controlar facilmente um humano, sem precisar mordê-lo. Assim, o pai da Fuyumi acaba sendo obrigado a deixar de encrencar com os dois. Enquanto isso, uma pessoa estranha em uma roupa estranha estava olhando para a porta que o Stas usou para viajar entre os dois mundos. E de volta aos Stas, bom, ele agora estava em frente à escola, tirando foto dos estudantes. Afinal de contas, nem só de mangás de ação vive um otaku, e é óbvio que ele já leu vários romances aí envolvendo vida escolar. Eu mesmo, se eu fosse pro Japão, eu iria parar em frente a uma escola japonesa e ficar tirando foto dos adolescentes, sendo possivelmente denunciado a qualquer momento e indo parar na delegacia. E como meu japonês é muito merda, eu ia chegar pro policial e falar: "Ore wa saikyo da kara, youai mo, yoiki tenkai, fukuma muzushi." Pronto, o policial certeza ia me soltar com essa expressão verbiage
trivial em minha. Até esse momento aí tudo estava fluindo perfeitamente. No entanto, quando a Fuyumi tenta voltar às suas atividades normais, ela percebe que as pessoas estão cada vez mais a percebendo menos. Sim, ela realmente está virando um fantasma. Então, quando o Stas retorna, ela revela que o seu corpo está desaparecendo. Felizmente, o Stas, com o seu grande cérebro de otaku fedido, faz um pequeno furo no seu dedo para doar um pouco do seu sangue de vampiro para a garota. Bastou ela dar uma lambidinha que os seus problemas atuais acabaram sendo resolvidos. Sim, após ela dar a famosa sugada, o Stas vai lá e promete sempre manter ela bem segura. Tudo isso para a garota dormir com as suas 2 bombas nucleares apontadas para ele e logo em seguida voltar à sua vitalidade normal. No entanto, o Stas agora deseja retornar para o submundo para recuperar suas energias e no caminho para a casa da garota humana, o Stas pergunta a ela o paradeiro de sua mãe, ao que a garota responde que a mãe dela foi fumar cigarro. Sim, mulheres também fazem isso, aceitem essa verdade. Chegando no quarto da Fuyumi, eles são recebidos por uma caçadora de tesouros levemente exibicionista, pulando para mostrar o tamanho do seu poder para o Stas. E que poder, hein, gente? O nome dela eu acho que é Bel, vou chamar ela de Bel, pode ser, gente? Acho que não faz diferença. E ao vê-la, o Stas e a Fuyumi ficam sem entender nada. Rapidamente, a Bel abre o jogo, dizendo que ela sabe muito bem que é o tal do mímico que está no submundo no lugar do Stas, e até mesmo mostra isso a partir de uma abertura que ela faz no espaço. Sim, essa caçadora de recompensas tem o poder de abrir portas para qualquer lugar do mundo, sendo ela a dona da porta com a cortina preta. E o assunto urgente que ela deseja resolver é que ela mesma não sabe o motivo dela ter deixado essa porta aberta. Para piorar tudo, a idiota acredita que o Stas e a Fuyumi devem pagar uma multa a ela por terem passado pela porta que ela esqueceu de fechar. A garota é literalmente o governo, quer que você pague por usar algo que já existe, tipo o sol. A Bel simplesmente pede a eles 60 milhões de ienes, o que dá uns 2 milhões de reais. Obviamente, os dois dizem que esse valor é muito alto, então a Bel simplesmente transporta o Stas para uma rua humana aleatória e tenta ameaçá-lo usando a vida da Fuyumi como moeda de troca. E como o Stas não tem o dinheiro que ela deseja, a Bel pede para que ele busque um certo item para ela, e o nosso vampiro concorda com isso. Assim, ele é levado para uma loja chamada Onículo, quase Oakley, e infelizmente, a Bel não informou para o Stas qual item ele deveria buscar, então ele apenas explicou tudo ao dono. Assim, o dono da loja, que parece ter saído diretamente das aventuras bizarras de Jojo, o leva para um lugar especial, onde o item especial está guardado. Bom, o item é literalmente uma roupa íntima, e para obter essa roupa íntima, o Stas terá que vencer o dono da loja em uma espécie de X1. Ao mesmo tempo que essa batalha acontecia, a Bel estava conversando com a Fuyumi, a informando que essa porta com cortina preta não é mais uma das portas dela. Resumindo, alguém muito poderoso roubou o domínio sobre essa porta. Por conta disso, a Bel não consegue guardar essa porta. Então, para resolver esse assunto, ela precisa urgentemente encontrar a pessoa que a abriu. E é exatamente por ter que lidar com uma pessoa tão poderosa que ela enviou o Stas para enfrentar o dono da Onículo, pois se ele for forte o bastante para derrotá-lo, ele será uma peça perfeita para ajudar a eliminar o culpado por roubar sua porta. Enquanto essa conversa acontecia, o Stas estava facilmente derrotando o dono da loja. Após demonstrar o seu poder, a Bel aparece, e depois de ouvir a Fuyumi explicando toda a história dela e do Stas, a Bel resolveu ajudar o Stas e a Fuyumi da maneira que ela pode. Então, ela revelou a existência de um livro da ressurreição humana. Esse livro está guardado no território de um garoto lobo, sendo esse garoto lobo um velho rival do Stas. E como o maior objetivo do Stas é reviver a Fuyumi, ele decide ir buscar esse livro. Mas isso, obviamente, não será simples, pois o garoto lobo ocupa o território oeste do submundo. Além disso, o Stas não quer que a sua visita até o garoto lobo seja interpretada aí como uma tentativa de roubar o território do cara. Então, ele precisa chegar lá o mais rápido possível, sem que o garoto lobo receba notícia da sua chegada. Para concluir tal objetivo, o Stas acaba recorrendo aos irmãos Pombo. Eles são os transportadores mais velozes do submundo, sendo apenas um pouco lerdos aí para contar dinheiro. Bom, após a contagem, o Stas e a Fuyumi entram em uma espécie de cabine de metal nada confortável e são puxados pelos irmãos Pombo em direção à parte oeste do submundo. Durante o caminho, o Stas pede para aquele bichinho fofinho procurar a melhor rota para que ele possa chegar até o garoto lobo sem precisar arrancar o coração das pessoas. No entanto, após abrir seus 3 olhos, o bichinho percebe que o Stas está indo na direção do garoto lobo e dos seus fiéis companheiros. Nesse momento, os pombos, usando toda a sua inteligência, continuam correndo em direção ao garoto lobo. Então, para não ser atropelado, o chefe dessa região cortou a carruagem de metal em 2, sem ferir aqueles que estavam dentro. Felizmente, o Stas e o lobo são grandes amigos rivais, e depois de se cumprimentarem, o Stas revelou o motivo de sua vinda, e o lobo respondeu dizendo que ele não tem esse livro. Focado em seu objetivo, o Stas pede para que o lobo use a sua influência para descobrir qualquer coisa sobre esse livro, ou qualquer coisa sobre como reviver um fantasma a partir da sua ossada. O lobo até pode fazer isso por ele, no entanto, ele diz que só fará isso se o Stas
o vencer em uma competição. Por ver isso, a Fuyumi ficou preocupada com os Tais, e para piorar tudo, pelo visto, o lobo também ficou atraído pela Fuyumi. Por isso, se ele vencer, ele deseja que a Fuyumi seja dada a ele como recompensa. Um tempo depois, vemos o Stas dizendo que a rivalidade dele será resolvida com uma partida de boliche, e graças à sua habilidade de controlar as coisas, ele irá vencer facilmente essa partida. No entanto, na hora da disputa deles começar, vemos que o Stas e o lobo na verdade irão participar de uma competição de boxe, e devido ao lobo ter uma magia específica para deixar o seu corpo mais forte, obviamente o lobo tem uma certa vantagem nessa luta. No início da partida, o Stas começa a sentir bastante os golpes pesados do lobo. Tudo indicava que ele iria ser infinitamente espancado pelo seu rival, mas após alguns minutos batendo no Stas, do nada o lobo se viu completamente cansado. Então o Stas revela que no início da partida, antes de ser espancado, sendo mais específico, no momento em que ele agarrou o lobo, ele o mordeu e deixou um dos seus dentes cravados no lobo. Assim, desde o início da partida, o Stas estava apenas drenando a magia do lobo, o deixando mais fraco para o derrotar. E graças ao seu belíssimo plano, agora o Stas tem total vantagem sobre o seu rival. Após ser pressionado pelo Stas, o lobo decide se transformar em um lobisomem de verdade, e até mesmo zomba do Stas, por ele depender demais da sua magia. Em resposta a isso, o Stas decide usar a sua magia para esmagar o coração do lobo, mas ele para ao ser atingido por um tapa da Fuyumi. A garota estava chorando, e ela não queria que os dois amigos brigassem até a morte. A Belle estava junto com a Fuyumi, e aproveitando a interrupção, ela transportou o Stas e o lobo para um outro lugar. Lá, o lobo revelou que a Belle foi quem mudou o jogo que eles iriam jogar de boliche para boxe. Tudo isso porque ela simplesmente revelou que o Stas pretendia roubar no boliche, e por isso eles tiveram que lutar. Dito isso, vemos a Belle trazendo alguns companheiros do lobo, e o Stas tenta perguntar o porquê dela estar o manipulando assim, dando o tal do livro de como fazer os humanos voltarem à vida. Eles abrem um livro, mas infelizmente nenhum deles é capaz de entender as escrituras dele. Mas não é por eles entenderem a língua, e sim pelo livro ter sido escrito de uma maneira que limita as pessoas que podem entender. Daí, como decifrar o que está escrito no livro levaria muito tempo, eles decidem simplesmente perguntar para a pessoa que escreveu o livro. Mas o Stas infelizmente não se dá bem com o autor desse livro, que no caso é o seu irmão mais velho. O irmão dele se chama Brass, e ele vive na Acrópole do mundo demoníaco, sendo aquele um lugar onde somente os reis demônios que conquistaram todos os territórios do submundo vivem. Diretamente de lá, os reis demônios vigiam todo o submundo. Mas agora, para descobrir mais sobre a ressurreição humana, o Stas terá que viajar até lá e remover essa informação do seu irmão mais velho. E mesmo sabendo que o futuro da sua única humana depende disso, o Stas fica relutante sobre ir até o seu irmão. O seu amigo lobo, ao vê-lo assim, fica irritado com medo do Stas e briga com ele. Além disso, ele pede para a Belle abrir uma porta em direção à Acrópole, e assim que ela faz isso, o lobo joga o Stas para dentro da porta. Mas ele não termina na Acrópole, e sim no quarto da Belle. Ela mais uma vez inicia uma conversa com o Stas, agora comentando sobre um poder selado dentro dele. E por ela ter perguntado sobre isso, o Stas acabou tendo que revelar um pouco sobre o seu passado com o seu irmão mais velho. Quando ele era criança, o seu irmão conduziu vários experimentos dolorosos em seu corpo, tudo isso com o objetivo de selar o seu grandioso poder mágico. E o Brass chegou ao ponto de disparar uma bala no coração do seu próprio irmão. Assim, finalmente conseguiram manter o poder do garoto selado, selo este que somente o próprio Brass poderia remover do Stas. Após receber todas essas informações, a Belle, que estava tentando descobrir se o Stas é aquele que roubou a sua porta, finalmente confirma que o Stas não foi o responsável por ter feito isso, já que ele atualmente não é poderoso o suficiente para fazer isso. No entanto, agora ela está muito curiosa para ver toda a extensão do poder do Stas. Então ela e a sua roupa curta prendem o Stas em uma sala para pessoas malucas junto com ela. Nesse momento eu pensei que a garota iria querer lutar ou algo do tipo, mas ela só queria confirmar se o Stas realmente irá correr atrás de liberar todo o seu poder. Bom, ele disse que vai fazer isso, e para piorar tudo, quando ele reunir novamente todo o seu poder, o seu objetivo será realmente roubar aquela porta para o Japão que ela tem. Depois disso, a Belle leva o Stas para comer, e nesse momento vemos que a garota das portas está ficando apaixonada por esse vampiro. Enquanto isso, lá no submundo, o corpo da Fuyumi estava novamente perdendo a força, e também a sua física. Por isso, o garoto lobo colocou ela no colo e a levou até um médico de aparência suspeita, que literalmente é o próprio Frankenstein. Do outro lado da tela, vemos que a Belle finalmente decidiu levar os Stas até o território do seu irmão. E o plano dos Stas agora é causar alguns problemas para o seu irmão, para forçá-lo a aparecer e remover o selo que prende os seus poderes. De início, ele tenta entrar silenciosamente no território do seu irmão, usando a sua habilidade de se estender como uma minhoca, mas ele é descoberto pela sua irmã mais nova, que adora jogos Souls-like, e por isso ela decidiu ser uma vampira que usa uma build de força na vida real. E ela também tem nojo daqueles que se focam em ser magos. Ela também odeia traidores, por isso que não falta para a pequena garota são motivos para atacar friamente os Stas. O nosso vampiro otaku se esquiva com maestria dos seus ataques, mas a sua irmã mais nova logo ativa sua habilidade suprema, enviando o Stas para a prisão. Prisão essa que é carinhosamente chamada pela pequena de a caixinha de brinquedos da Liz. Preso em uma cela, o Stas logo vê
vê um botão vermelho e, como um bom idiota, ele aperta o botão, iniciando assim uma espécie de evento, onde a porta da sua cela é aberta e ele se encontra novamente com a sua irmã. Ela diz aos Taz que os seus prisioneiros podem sair a qualquer momento de sua prisão. No entanto, eles terão que passar por cima dos seus guerreiros zumbis, sendo essa uma tarefa que nenhum prisioneiro conseguiu realizar. Os zumbis rapidamente atacam os Taz e derrotam ele, e embora ele os desafie várias vezes, o resultado acaba sendo sempre o mesmo. Do outro lado da tela, o Dr. Frankenstein chegou a uma conclusão de que a situação da garota humana pode ser resolvida se ela beber novamente o sangue dos Taz. Além disso, fantasmas como a Fuyumi têm a habilidade de se tornar uma única espécie de demônio ao se alimentar de sua magia. Ao absorver a magia dos Taz, a Fuyumi um dia poderá se tornar um demônio que rivaliza com o nível de poder dele. Pra mim, isso não faz sentido algum, mas se o autor quiser, a resposta é sim, mano. Do outro lado da tela, o Brass descobriu a presença do seu irmão e assim, uma reunião de seres com olhos depressivos acontece. Ao ver o seu mano, o Stas pede para ele liberar o seu poder, mas o Brass se recusa, e o fato do Brass ter ficado dando atenção demais ao Stas fez com que a pequena Liz ficasse com ciúmes do seu irmãozão e atacasse o fedido do Stas, mas isso não ajuda em nada, e no fim, o Brass propõe um acordo com o Stas. De volta ao garoto lobo, bom, tudo estava correndo bem, até o lobo descobrir que o Dr. Frankenstein estava pensando em usar a Fuyumi para combater o seu experimento fracassado, que é basicamente um demônio criado de maneira artificial. O Dr. Frankenstein reuniu partes de demônios poderosos, criando assim vários demônios artificiais, e um desses demônios acabou fugindo do seu laboratório. O nome dele é Akimo, e após fugir, ele passou a caçar outros demônios, na esperança de se tornar cada vez mais forte. Então, para que a Fuyumi seja tratada devidamente bem, o lobo faz um acordo com o Dr. Frankenstein. Basicamente, ele irá caçar esse experimento de nome Akimo, enquanto a Fuyumi recebe o tratamento adequado. Ao mesmo tempo que isso foi resolvido, o Stas também recebeu ordens para ir atrás do Akimo e o derrotar. Caso ele faça isso, o seu irmão irá lhe ensinar o feitiço para ressuscitar um ser humano. Essa é uma proposta que o Stas obviamente não poderia recusar, mas ele estava doido para fazer isso. No entanto, seu irmão segue lhe contando um pouco mais sobre o seu verdadeiro poder. Basicamente, quando pequeno, o Stas era poderoso demais e o seu corpo não conseguia acompanhar tamanho poder. Então, pensando no bem do seu pequenino irmão, o Brass fez tudo o que ele podia, até descobrir uma maneira de selar o poder do garoto. Desde então, ele esperou que o Stas ficasse forte o bastante para que o seu poder mágico pudesse ser devolvido. Então, para remover o selo do verdadeiro poder do Stas, o Brass fez com que os zumbis da sua irmã o atacassem, até que o Stas fosse obrigado a usar o seu verdadeiro poder. Nesse instante, a cena é cortada para o lobo, que com a ajuda da Belle estava buscando informações sobre o Akimo. Ele acaba se envolvendo em uma batalha por território, até que de repente, rasgando seu inimigo de dentro para fora. Do outro lado da tela, o Stas estava sendo completamente surrado pelos zumbis, até que o Brass removeu a bala no meio do seu coração, despertando o gigantesco poder mágico do Stas. Com seu poder de volta, ele elimina os zumbis em uma fração de segundos. E agora que o seu poder foi liberado, ele pode finalmente sair da terra dos reis demônios e ir buscar esse Akimo para o derrotar. Afinal de contas, somente assim o segredo para trazer a Fuyumi de volta à vida será resolvido. De volta ao lobo, bom, ele estava lutando contra o Akimo, mas esse demônio experimental é bastante difícil de se enfrentar, pois ele usa magia espacial com maestria, aplicando ataques completamente imprevisíveis contra um inimigo que é bom no combate corpo a corpo e não no combate à distância. E chocando ainda mais o lobo, o Akimo revela que ele é apenas um fantasma controlando esse corpo formado por peças de demônios mega poderosos. Após ser pressionado, o lobo libera sua transformação, prometendo se tornar um caçador de fantasmas. Enquanto isso, a Belle ainda estava interessada em descobrir quem foi a pessoa que manteve a sua porta aberta. Ela tranca o Frankenstein em uma sala fechada para interrogá-lo. Afinal de contas, o seu experimento usa magia espacial, então ela quer saber onde o Frankenstein conseguiu essa magia para o Akimo. Do outro lado da tela, vemos que o Akimo também é forte o bastante para enfrentar o lobo no combate corpo a corpo, mas ele não é forte o suficiente para derrotar um lobo no soco, por isso ele acaba sendo cortado em inúmeros pedaços pelas garras afiadas do lobo. Sim, galera, o meme real. O lobo sempre protege uma donzela indefesa. Ao mesmo tempo que tudo isso estava acontecendo, o Stas chegou no campo de batalha apenas para presenciar o Akimo reorganizando as partes cortadas do seu corpo. Então, o Stas joga o Akimo para longe, o fazendo atravessar a cidade inteira e logo em seguida troca de lugar com o lobo, assumindo assim uma batalha mortal contra o fantasma, pois a magia do lobo já estava mais do que esgotada. Um tempo depois, o Stas e o Akimo ficam frente a frente em um lugar isolado, onde ninguém seria ferido com uma batalha insana deles. Agora, com todo o seu poder liberado, o Stas usa uma magia para desferir vários golpes mágicos, mas esses ataques não afetam o Akimo. Ele parte para cima do fantasma, sendo chamado de fraco e imprudente, e eu não tiro a razão do fantasma, pois a maneira que o Stas usa sua magia é completamente bizarra. Assim, descobrimos que os golpes do Stas estão sendo bizarros, pois ele está tentando imitar os mangás que ele leu. Dito isso, ele começa a preparar um Kamehameha para tentar exterminar o fantasma. Falando em Kamehameha, já deixa o seu F aí, porque infelizmente o autor de Dragon Ball se tornou uma
uma nova estrelinha no céu. Voltando à história, enquanto o Stas carregava o seu Kamehameha, ele foi chutado para longe, pois essa técnica demora demais para ser carregada. Após falhar em imitar o movimento daqueles que ele tanto adora, o Stas decide finalmente lutar usando seus próprios poderes. E no exato momento em que o Stas libera a sua aura assustadoramente poderosa, vemos que o Braz estava assistindo tudo e também estava explicando os poderes do Stas para a pequena Liz. O Akimo, em resposta a essa exibição de poder, também decide lutar a sério, revelando uma boca no meio do seu peito, sendo essa boca capaz de devorar a magia do seu inimigo. Os dois estavam prontos para ir com tudo. Então, para não se machucar, a Belle, que estava assistindo tudo através de uma das suas portas espaciais, teve que a fechar. E se ela não tivesse fechado essa abertura que dava visão para a luta do Stas e do Akimo, provavelmente as duas teriam sido atingidas pela onda de poder, pois o Stas partiu para cima do Akimo com tudo, terminando a batalha com a cabeça do fantasma em sua mão. E devido ao Akimo ter usado toda a sua magia nessa luta, ele não tinha mais tantas forças para continuar lutando. No entanto, o Stas dá a ele a chance de lutar novamente, tudo isso para acabar definitivamente com o seu inimigo, usando o seu movimento mais mortal, que no caso é o famoso carinho que ele faz no coração dos seus inimigos. E infelizmente, devido à burrice dos Stas, o Akimo acabou fugindo através de um pequeno transporte espacial em forma de anel. Mas felizmente, a Belle não deixou isso acontecer, e no exato momento em que o Akimo tentava escapar, ela separou o corpo dele em vários pedaços e o entregou de volta para o Dr. Frankenstein. E ela só o devolveu ao doutor porque, afinal de contas, o doutor contou a verdade a ela, dizendo que ele recebeu um corpo com magia espacial como presente. Na época, ele entendeu perfeitamente que a pessoa que o presenteou queria que ele criasse um demônio com esse poder. E seguindo com a história, infelizmente, nesse exato momento, o Braz e a Liz aparecem e o Dr. Frankenstein acaba sendo preso. Afinal de contas, os seus experimentos causaram bastante problemas no submundo, não é mesmo? Já o Stas, no fim, recebeu um convite para lutar contra o Humano Lobo, mas ele se recusou a lutar, pois agora que o seu poder foi liberado, o seu amigo não tem mais como competir contra ele. Após o lobo partir, o Braz perguntou para o Stas quem é a garota humana que ele deseja reviver. Assim, somos levados a uma cena onde o irmão aparentemente nerd do Stas finalmente conhece a Fuyumi, e a sua interação próxima demais a ela fez com que o Stas ficasse com ciúmes, e até mesmo prometesse castrar o seu irmão, usando uma katana banhada com água benta. Então, agindo igual a um idiota, ele decide enfiar o seu dedo com o seu sangue na boca da Fuyumi, fazendo com que ela voltasse ao normal temporariamente. E após o Braz pedir para ver o corpo original da Fuyumi, todos acabam retornando para o território do Stas, e a Belle decide ficar um pouco ausente, pois ela desconfia que o Braz pode ser o mentor de muitas coisas que aconteceram. Com o andamento dos acontecimentos, o Braz pega uma amostra do sangue da Fuyumi, e também diz a todos que a sua técnica de ressurreição consiste em converter a magia para uma alma, e logo em seguida passar essa alma para um corpo replicado de uma pessoa. Então, após conseguir o necessário para iniciar os preparativos, o Braz parte, sendo que o desejo dele é usar a magia do Stas obtida através do sangue da Fuyumi para realizar os seus experimentos de nerd, acompanhado aí do Dr. Frankenstein. Depois que ele se foi, Alice ficou um pouco com o Stas, então ele comprou um presentinho para ela, e depois levou para comer um café preparado pela própria Fuyumi. Um tempo depois, o Stas chega à conclusão de que o seu irmão mais velho ordenou que a pequena não retornasse mais para a Terra dos Reis Demônios, até aí que os seus experimentos fossem concluídos. E o Stas, agindo como um ótimo irmão, permite que ela fique na casa dele e se deleite da sua grande coleções de mangás do mundo humano. Tudo isso enquanto um cara loiro estranho observava o grupo. Seria ele algum parente da Belle por conta do seu cabelo? Bom, você vai descobrir isso se continuar assistindo esse vídeo. Ao fim dessa noite, Alice e a Fuyumi tomam banho juntas e depois se deitam na mesma cama, e a pequena Alice fica com um pouco de vergonha. No dia seguinte, o Stas é acordado pela sua irmã e ela encontra um bilhete da Fuyumi dizendo que iria ir embora, e Alice quer segui-la urgentemente, mas o Stas usa 10% do cérebro dos seus amigos e chega à conclusão de que a Fuyumi foi sequestrada. Felizmente, Alice revela que o Braz colocou um rastreador na Fuyumi, logo eles devem conseguir a encontrar, e agora Alice deve cumprir uma certa missão, que é retornar até o seu irmão mais velho e pedir para que ele contribua com o objetivo deles. Assim, vemos Alice se preparando para partir em sua lagartixa voadora, mas não antes de prometer nunca mais falar com o Stas se ele não encontrar a Fuyumi. Logo que ela partiu, o Stas recebeu informações de que um cara suspeito foi avistado em seu território. O mímico se transformou no suspeito para ajudar na busca. Já Alice, ao chegar na Acrópole, se encontrou imediatamente com uma policial, e ela entende a situação da Liz e até mesmo promete ajudá-la, com a condição de que ela, a policial, seja levada até o Braz, pois ela deseja prendê-lo por ele ter feito certas coisas indevidas. A pequena Liz, sendo uma traidora, leva a policial até o seu irmão, e quando as duas chegam até a propriedade do Braz, elas tocam a campainha, e o Braz logo pergunta quem é. Elas respondem, e o Braz as convida para entrar. No entanto, a policial logo diz que o Braz deve a acompanhar. Dito isso, ela usa uma magia de fogo que o impede de usar magia. Então, o Braz acaba acompanhando a policial. Já a Liz acaba ficando sozinha na casa, e infelizmente, ela não conseguiu achar a Fuyumi usando o aparelho de rastreamento do Braz. Ao terminar essa ligação, o Stas é abordado por um morador do seu território, que o levou até o Senhor Gelado. Felizmente, esse ser que gela tudo ao seu redor tem informações
informações sobre aquele cara loiro desconhecido que apareceu em seu território. De acordo com o Senhor Gelado, o homem que o Stas busca mora na rodovia dimensional não acessível. Enquanto isso, o ladrão de garota humana estava se deliciando com um belo lamen. Ele olha para um pano de chão e lá dentro, ele consegue ver a Fuyumi, que estava presa ali dentro. Ele usa o seu pano de chão para levar esse lamen até a Fuyumi, mas o dono da loja reclama por ele ter roubado sua tigela. Então, quando o cara vai pegar a tigela de volta, ele acaba puxando a Fuyumi para fora. Nesse exato momento, a Fuyumi toca um sino que ela havia recebido para usar em uma situação de perigo, e logo em seguida, ela é presa novamente no pano sujo do cara. Nesse momento, a Bel verifica a localização da Fuyumi para ver se ela está bem. E então ela acaba vendo aquele cara loiro, dando um rolê pelos prédios de uma cidade. O cara iria fugir após perceber que ela estava observando, mas ele foi rapidamente atingido por um golpe lendário capaz de derrotar qualquer homem. Eu seria facilmente derrotado por esse golpe. Logo em seguida, a Bel descobriu que esse cara estava realizando um favor para sua mãe, e nesse exato momento, o Stas surge e exige que eles devolvam a Fuyumi. No entanto, o garoto que capturou a Fuyumi é realmente o irmão da Bel, por isso ela decide o ajudar, prendendo o Stas em um lugar separado, permitindo assim que o seu irmão fuja deles com a sua magia espacial. O Stas tenta forçar a Bel a mandá-la até a Fuyumi, mas a Bel, com o rosto todo coradinho, pergunta para ele se ela não é o suficiente para substituir a Fuyumi. No entanto, o Stas diz que a Fuyumi é única para ele, e na minha opinião, ele foi burro nesse momento, pois a Bel, além de ser linda e inteligente, ela tem o poderoso poder de abrir portais. Logo, o sonho dele seria facilmente realizado, mas gosto não se discute. Então, continuando com a história, após ele falar isso, a Bel ficou irritada e o desafiou para uma luta com a virgindade dele em jogo, e caso ele a vença, ela irá o levar onde ele quiser. A batalha começa com a Bel usando suas magias espaciais. No entanto, ela tenta derrotar o Stas com uma pistola, e esse foi o seu maior erro, pois uma pistola não causaria dano algum no Stas. Por isso, ela acaba sendo capturada pela magia poderosa desse maldito otaku, mas ela consegue fugir, deixando as suas roupas para trás. A Bel, agora com a metade do seu corpo sem roupa, aparece através da sua magia e implora para que o Stas devolva suas roupas e suas coisas. Nesse momento, eu queimaria as roupas dela, mas o Stas superou a minha inteligência, pensando no fato de que a Bel poderia voltar até o quarto dela com a sua magia e pegar uma outra roupa. No entanto, ela estava ali pedindo sua roupa, como se ela estivesse com o uso do seu poder limitado, e até o que ele sabe, o poder dela é basicamente ilimitado, podendo abrir várias portas, o quanto ela quiser. Enquanto a trama dessa parte era desenvolvida, a Fuyumi foi levada para um lugar muito louco no submundo. O lugar parece até mesmo um cenário de Dragon Ball Z, só que aqui eles não voam em uma nuvem voadora, e sim em uma espécie de monstro fofinho. E de volta a Bel, bom, o motivo pelo qual ela está envergonhada e quer as suas coisas é porque no meio dos seus pertences está o seu diário, onde ela escreve todos os seus sentimentos perturbadores, como o fato dela gostar bastante do Stas. O Stas pega todos os itens dela e começa a investigar o motivo pelo qual ela quer tanto as suas coisas de volta. Seria por conta da calcinha dela? A Bel, desesperada, tenta recuperar o seu diário, mas ela é capturada e o Stas começa a investigar o diário dela. Desesperada, ela assume sua derrota e decide levá-lo até a Fuyumi. Durante o caminho, a Bel fica tentando entender o porquê do Stas estar se esforçando tanto pela Fuyumi. Seria amor ou ele deseja apenas provar o sangue dela mesmo? Nesse momento, a Bel quase começa a chorar, mas o Stas a tranquiliza, pois ele acredita que ela está quase chorando por estar indo contra sua família e levando o inimigo até o território dele. Ele assume a culpa por tê-la forçado a isso e assume a total responsabilidade. Bem longe desse lugar, vemos o Bryce lembrando da época em que seu pai morreu. O vampirão na época foi eliminado por um outro rei no submundo, e pela aparência do outro rei, quem eliminou o pai dele é aquele que protege as suas lobas, aquele que luta contra a menstruação, aquele que derrota a cólica, sim, o rei demônio lobo. Atualmente, o Bryce ainda estava acompanhando a policial do submundo, e ele começa a provocar a garota, e então ela começa a chamá-lo de nerd vampiro por conta dos seus óculos. Ao fim do seu passeio com a policial, o Bryce conhece um outro usuário de óculos. Esse carinha do óculos trata o Bryce com bastante educação e o leva até onde ele será julgado. Ao mesmo tempo que isso acontecia, a Fuyumi estava viajando calmamente em direção a um dragão. Chegando no lugar comandado pela família Hydra, ela é recebida por um mordomo que parece mais um zumbi. E o mais engraçado de tudo é que esse mordomo parece o pai da Fuyumi. Provavelmente esse mordomo é um doppelganger do pai dela, só que do submundo. Enquanto isso, o Bryce estava frente a frente com um cara que eliminou seu pai. Seria esse o momento perfeito para sua vingança. Seria o Bryce aí um personagem que faz referência ao Itachi? Bom, o anime corta nesse momento interessantíssimo para vermos a Fuyumi recebendo uma roupa mais formal, porém muito lindinha. Do nada, a Bel aparece através de um portal, trazendo o Stas consigo. A Fuyumi fica muito feliz em ver o Stas, mas também fica preocupada com o estado que o seu corpo e as suas roupas estão. Então, devido ao Stas não ser bem-vindo nesse lugar, ele acabou colocando novas roupas e também foi obrigado a agir como um personagem secundário, fingindo até mesmo não conhecer a Fuyumi, que é a verdadeira protagonista dessa história. A Fuyumi é colocada na frente de uma mulher madura, que a abraça com tanta vontade que parece até mesmo ser a sua mãe. Por outro lado, o Bryce estava recebendo elogios do Lobão-chefe, pelo seu ótimo desempenho trabalhando no submundo e por ter capturado o Akimo. Mas o Lobão acha estranho o fato do Akimo ter uma aparência bastante similar ao de um subordinado dele, que desapareceu. Então o Bryce admite que ele planejou a criação do Akimo
Akimo, e agora ele está criando um corpo ainda mais forte que aquele. Tudo isso para iniciar uma guerra contra o Lobão-chefe. O Lobão então dá ao Bryce alguns dias para criar essa coisa aí, e quando ele fizer isso, o Lobão prometeu matar todo mundo. Após sair da visão do lobo, a policial queria interrogar ainda mais o Bryce, mas ele iniciou uma rebelião, mordendo um dedo e espirrando sangue para tudo que é lado. Devido ao seu poder de cura, o seu corpo quer se curar, mas por conta da coleira, a sua cura está sofrendo um bug na Matrix, e por isso ele vai ficar nessa situação complicada se a policial não agir. Ele não pode controlar a sua magia de regeneração, pois ela é automática, então a policial é obrigada a remover a coleira que o impedia de usar sua magia. Quando ela faz isso, instantaneamente ele coloca a policial para dormir e foge. Rapidamente, o outro usuário de óculos descobre a sua parceira desmaiada de bunda para cima, e isso deixa muito irritado, por isso ele ativa o seu poder, vomitando seu stand para fora. Ele vai literalmente atrás do Bryce, surfando no ar em cima do seu poder, e consegue o alcançar. Afinal de contas, o Bryce ainda precisa se recuperar após tudo que ele passou. Enquanto isso, a Fuyumi acaba descobrindo através da linda mulher de cabelo azul que no mundo humano e no submundo existem pessoas iguais, e ela encontrou a sua própria doppelganger e se fundiu com ela, sendo essa uma atitude de otária que resultou na mudança do cabelo, e também fez com que a Fuyumi e a Belle se tornassem irmãs. Do outro lado da tela, o Bryce foi alcançado pelo usuário de óculos, mas ele conseguiu o despistar e se esconder com um disfarce. Rapidamente, o Bryce ligou para sua pequena irmã e pediu para que ela o ajudasse. Infelizmente, o seu disfarce não funcionou por muito tempo e o usuário de óculos começa a persegui-lo loucamente. Ele ataca o Bryce, o pressionando e até mesmo o atingindo. E mesmo que o vampiro nerd tente explicar que ele não fez nada, além de botar a policial para dormir com a bunda para cima, o usuário de óculos não quer ouvir nada do que ele diz. Então, o Bryce vê obrigado a usar a sua habilidade especial, chamada de o Perseguidor de Sangue. Essa habilidade permite com que ele faça qualquer coisa com o seu sangue, e para evitar os ataques desse inimigo, o Bryce ameaça ele, dizendo que irá fazer o seu sangue perto da policial cortar o pescoço dela. Do outro lado da tela, o Stas, após ouvir toda a explicação sobre as pessoas similares e de garotas irmãs, vai até lá e diz sentir uma pequena diferença entre uma e a outra. Então ele pergunta a Fuyumi se ela ainda é virgem, e antes que a resposta fosse dada, ele é transportado para um lugar especial com ilhas flutuantes. E agora, a sós, sem a presença do idiota do Stas, a Belle e a Fuyumi começam a conversar sobre tudo que elas aprenderam. Já o Stas fica de frente para um dragão com 3 cabeças, e logo em seguida, um homem de aparência preguiçosa aparece. Enquanto isso, o território do Stas está sendo invadido, e esse assunto é tão irrelevante que eu vou fingir que isso nem tá acontecendo. Eu não quero saber o resultado disso, eu quero saber da história principal. De volta ao Stas, vemos que o homem preguiçoso é o marido da mãe da Fuyumi. No caso, a mãe dela loira, antes da tal da fusão. Na época, quando a fusão aconteceu, o pai verdadeiro da Fuyumi e esse homem conversaram para ver quem iria ficar com a mulher, pois ela mesma não conseguia decidir, pois ela passou a amar ambos. A mulher na época queria que todos vivessem juntos, Eka queria trisal, que nojo, e eles só não fizeram isso porque é impossível que um humano e um demônio vivam juntos. Sakashi, se fosse um anime harem, provavelmente teriam 2 mulheres e um homem, mas esse não era um anime com esse gênero. Então o pai da Fuyumi, querendo criar a garota como uma humana normal, decidiu abdicar da sua mulher. Essas palavras chocaram a todos, pois aquele humano japonês não pensou nele mesmo, e apenas em sua filha. Por isso ele deixou a responsabilidade de fazer a sua esposa feliz para o homem chamado Yanagi. E caso ele não fizesse isso, o pai da Fuyumi prometeu não perdoar de maneira alguma o Yanagi. E aquele foi o dia em que o Yanagi, um personagem muito forte, mas sentiu medo em toda a sua vida. E agora, pensando apenas em proteger a Fuyumi, ele pergunta o porquê do Stas querer tanto que a garota seja ressuscitada. E como o Yanagi não sabe conversar, ele começa a bater no Stas. Em resposta, o vampiro diz não conhecer os seus sentimentos atuais. No momento, ele só deseja que ela volte à vida. Ao ouvir isso, o Yanagi corta as câmeras da sua mulher e leva o Stas para o seu quarto, onde ele começa a jogar videogame. Lá, o homem de aparência preguiçosa dá apenas uma opção para o Stas. Ele deve comer um bolinho verde e jurar só beber o sangue da Fuyumi se ela permitir, e a tratar sempre com respeito e considerar sempre os desejos dela em primeiro lugar. O Stas promete fazer isso, e o homem enfia esse bolinho na boca dele, que era apenas algo para o fazer dormir. Feito isso, Yanagi conversa com a sua esposa e revela que ele apenas deseja que a Fuyumi faça o que ela quiser com a sua própria vida, e que o Stas respeite as decisões dela. Voltando para o Bryce, ele assume a vantagem sobre o seu inimigo e explica que a sua guerra é contra o lobo, e que a policial e o óculos Chan não tem nada a ver com isso. E no momento em que o Bryce toca na cabeça do seu inimigo, ele é instantaneamente congelado por uma magia que o óculos Chan só pode usar se a pessoa encostar em sua cabeça. Felizmente, nesse momento, Alice chega voando para proteger e libertar o seu irmão. Alice ativa sua habilidade especial, e em um instante, ela e o Bryce são transportados para um lugar seguro. Um tempo depois de ser desacordado, o Stas acorda com a Fuyumi usando poucas roupas. Após ela se vestir, o Stas lamenta o fato de que ele tem mais a feito sofrer do que tem ajudado. Então ele promete mais uma vez a ressuscitar, só que dessa vez não permitindo que ela sofra tanto. Ele também pergunta se ela deseja deixar o lugar onde a sua mãe está, e ela diz que sim. A mãe da Fuyumi e o Yanagi observam essas coisas e chegam à conclusão de que o Stas terá que evoluir bastante para superar os desafios que estão por vir. Enquanto isso, um grupo
grupo misterioso de novos personagens a bordo de um dirigível estavam dando um breve rolê para anunciar que muitas coisas interessantes estão para acontecer em uma nova temporada, ou nas próximas páginas da light novel ou mangá dessa coisa aí que é Blood LED. Curtiu esse vídeo, meu parceiro? Deixa o like. Saiba que fazer esse tipo de vídeo dá bastante trabalho e a gente não tem reconhecimento nenhum. Então se você puder deixar o seu like e o seu comentário, saiba que, pô, você vai estar me deixando muito feliz. Atualmente as pessoas só criam motivação aí para comentar coisas ruins, então quando você comentar algo bom, saiba que você tá me deixando feliz. Valeu? Um grande beijo para todos, tchau e até o próximo vídeo. Beijo, fui!